Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia. E no livro de Colossenses, vamos dar continuidade à nossa série em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Vamos estar lendo apenas 2 versículos, irmãos. Se domingo passado a gente leu uns 50 versículos, né? Quem estava aqui viu. Esse domingo vamos refletir nesses 2 versículos, irmãos. Versículos 6 e versículo 7. 2 Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Nos diz a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos ao Senhor nesse momento da mensagem, Pai. Somos gratos, ó Deus, por todo o culto até esse momento. Somos gratos por o Senhor falar conosco em cada leitura da palavra. Somos gratos pela oportunidade de te responder com cada louvor, com cada cântico, com cada oração. E nesse momento pedimos ao Senhor, intercedemos que apesar de mim, o teu Espírito esteja a iluminar as mentes nessa noite, que a tua palavra esteja a falar a cada coração aqui presente, ó Pai, para que cada vida, cada alma saia edificada mais uma vez, mais um culto nesta noite, ó Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês gostam de viajar? Você é do time que gosta de viajar ou do que prefere ficar em casa? Eu confesso que eu sou caseiro, irmãos. Lá em casa a Marina, ela é bem menos do que eu. Mas eu gosto de viajar, irmãos. Se realmente for uma viagem, eu gosto. Agora, dependendo do passeio ali por perto, eu confesso que eu sou muito caseiro. Eu prefiro muitas vezes uma programação mais em casa do que fora de casa. Ainda mais morando em Recife. Tem gente que ama arrumar a mala, planejar o trajeto, escolher o lugar da parada, sentir, né, o vento do rosto, dependendo do transporte. E no começo tudo é empolgação, a estrada parece bonita, mesmo que nem seja tão bonito assim, mesmo que seja uma paisagem comum, mas você está tão empolgado com a viagem que lhe espera, que a estrada parece a mais bonita, a paisagem anima, o coração vai leve. Só que, muitas vezes, depois de algumas horas, a gente está que nem aquele jumentinho do Shrek, né? Já chegou, já chegou. O sol esquenta, o corpo cansa, o silêncio da estrada começa a pesar, a viagem no ônibus começa a ficar cansativa, ou as paradas no aeroporto, né? Começa a ficar cansativo. E aí o que antes era 100% entusiasmo, já não é 100% assim, já acaba virando e exigindo uma certa resistência da nossa parte. O que antes era empolgação, acaba exigindo uma certa constância da nossa parte. A alegria do começo precisa se transformar em certo momento em uma certa perseverança. Senão a viagem para ali no meio mesmo. A vida cristã, irmãos, muitas vezes é assim. Quando alguém conhece o Evangelho, o coração logo se enche de alegria, a culpa é perdoada, a esperança nasce, a alma respira. Mas às vezes, na maioria das vezes,
na maioria dos casos, com o tempo, a caminhada começa a exigir constância, irmãos. Na verdade, em todos os casos. Você começa a perceber que a caminhada começou a lhe exigir constância. É preciso seguir, mesmo quando o brilho do começo parece ter diminuído. Paulo, ele escreve aos Colossenses, irmãos, justamente nesse ponto da jornada. Eles começaram bem, receberam Cristo com fé e amor, mas agora precisavam aprender a andar nele, a andar em Cristo. E essa imagem da caminhada, irmãos, ele é uma imagem antiga. Eu não sei quantos leram o segundo livro mais vendido da história. O primeiro é a palavra de Deus, né? É a Bíblia. O segundo é o Peregrino, né? De John Bunyan. John Bunyan contou uma história que todo cristão entende, irmão. Se você não leu, leia esse livro, O Peregrino. Cristão, que é o personagem ali principal, ele sai da cidade da destruição cheio de ânimo, irmãos, no início do livro. Ele sai cheio de ânimo, cantando com a carga ainda nas costas, mas ele estava leve de esperança, estava animado. Porém, logo no início, ele cai no pântano do desânimo. E se não fosse por uma mão que o ergue naquele pântano, ele teria afundado. E essa mão, na história, é a graça. E é essa mesma graça, irmãos, que Paulo está lembrando agora. O evangelho que te salvou é o mesmo que te sustenta. A caminhada cristã não depende da força das pernas. A caminhada cristã depende da fidelidade de quem caminha conosco, irmãos. Até aqui, no capítulo 1, que lemos, né, de Colossenses, em sermões passados, Paulo, ele vinha mostrando a grandeza e a suficiência de Cristo. O Senhor, que é o centro da criação, da reconciliação, que é o centro da esperança, da glória que nos espera. Agora ele muda o foco do que cremos para o que vivemos. Ele nos chama a transformar a fé recebida agora em uma vida praticada de fato, a viver o Cristo que confessamos de fato. E é isso que ele diz nos versos que vamos meditar hoje. Observe o versículo 6, mais uma vez. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Há uma beleza simples e profunda nessa frase, irmãos. Paulo pega duas palavras que parecem pequenas, receber e andar, e nelas resume toda a vida cristã aqui. Veja, quando ele diz, recebestes Cristo Jesus, o Senhor, ele está se referindo ao momento em que os colossenses abraçaram o Evangelho. Eles não receberam, percebam, uma doutrina apenas. Eles receberam, eles abraçaram uma pessoa. Não acolheram apenas um ensinamento sobre Cristo, irmãos, mas o próprio Cristo, o próprio Senhor, com tudo o que Ele é, Salvador e Senhor. Isso, irmãos, Salvador e Senhor. Isso é essencial, irmãos, esse entendimento de Salvador e Senhor. Não há como separar a salvação do senhorio de Jesus Cristo. Quem recebe Cristo recebe o seu governo. Mas Paulo não para aí, irmãos. Ele diz, assim também andai nele. E aí o verbo andar, irmãos, para quem está lembrado aí das aulas de português, né? Está no presente contínuo, ou seja, continuem andando. A fé não é um ponto final, irmãos. A fé, ela é uma estrada, de fato.
Não é um evento único, irmãos. A fé é um movimento constante, um movimento contínuo. Receber Cristo é o começo, irmãos. Andar nele é viver o resto da vida sob essa graça, embaixo dessa graça. E observe como Paulo conecta os dois tempos, irmãos. Observe como Paulo conecta os dois tempos. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. O mesmo Cristo que você recebeu pela fé, é o Cristo em quem você deve caminhar pela fé. A graça que te salvou é a graça que te sustenta. Não são duas fases da vida, irmãos. Uma do receber e a outra do andar. É uma só vida, irmãos. É uma vida só. Fluindo da mesma fonte, que é Cristo em nós. Que é Cristo na igreja. É como se Paulo dissesse: vocês começaram bem, crentes de Colossos. Vocês começaram bem, agora continuem. O mesmo evangelho que trouxe vocês aqui é o que vai levar vocês até o fim. Não busque um cristianismo avançado, um nível superior de espiritualidade. A vida cristã, irmãos, é voltar todos os dias para o mesmo Cristo e andar nele. Já escreveu C.S. Lewis, né, em um de seus livros: o cristianismo é puro e simples, irmãos. Não há necessidade de você ficar buscando um cristianismo avançado, um nível superior, não. A sua vida cristã é todos os dias você voltar para o mesmo Cristo e você caminhar nele. Há um perigo, irmão, silencioso, que ameaça todos nós, que é o de parar por dentro, de continuar indo aos cultos, falando de fé, em certas ocasiões, mas o coração estacionado, parado. Paulo fala sobre andar, porque ele sabia que há muitos que começaram bem, mas deixaram de andar. Gente que um dia chorou na presença de Deus, mas hoje vive no automático, na rotina. A leitura, a presença no culto, é rotina. A fé virou lembrança. Aquela chama virou rotina. E às vezes essa estagnação é sutil. Essa estagnação, irmãos, muitas vezes não vem com rebeldia. Vem com o cansaço. Essa estagnação muitas vezes não é uma negação do que se crê, do que se entende, do que se faz. Essa estagnação muitas vezes é distração, irmãos. Um dia foi a correria do trabalho, dos estudos. No outro foi o desânimo, por causa da raiva que passou, por causa da frustração que passou. Depois vieram as feridas, as decepções, e quando se percebe, o coração já não se move mais. A chama já não está mais lá. O amor já não está mais lá. Ora-se pouco, ama-se menos, obedece-se pela metade. Não é que se negue a Cristo. Muitas vezes essa estagnação, irmãos, não é refletida em uma negação de Cristo, mas numa vida sem andar nele. Numa vida que não anda mais nele. Mas Paulo está gritando com ternura: continue, não pare. É isso que Paulo está com ternura falando àqueles crentes em Colossos. Continue, não pare. A fé não é uma lembrança do que Deus fez ontem, irmãos. A fé é um passo de confiança agora, hoje, no presente, quando a rotina voltar amanhã. É o evangelho sendo vivido entre
os afazeres domésticos, entre as panelas, entre as contas, entre as reuniões, entre lágrimas. É Cristo sendo Senhor também nos detalhes, sendo Senhor também na sua agenda, sendo Senhor dos seus pensamentos, das suas reações. Andar em Cristo, irmãos, é viver sob o seu governo, não apenas sob o seu perdão, irmãos. Muitos querem o Cristo que perdoa. Esse Cristo muitos querem, irmãos. O Cristo que perdoa. Já ouviu a frase? Só quem pode julgar é Deus. As pessoas falam essa frase de forma banal, né? Tipo, não, só quem pode me julgar é Deus. Isso devia nos causar tremor, irmãos. Você está dizendo que quem pode lhe julgar é o Deus Santo, justo, sem pecado algum, perfeito. Embora, parênteses, somos chamados a julgar também, segundo a reta justiça e não segundo a aparência. Mas a gente quer o Cristo que perdoa. Todos aí fora querem o Cristo que perdoa, mas não o Cristo que guia, que direciona. Querem o Cristo que limpa o passado, mas não o Cristo que dirige o presente. Mas Paulo une as duas coisas, irmãos. Quem recebeu o Senhor deve andar como quem tem o Senhor. Não é Cristo sendo parte da vida. É Cristo sendo a vida, irmãos. Não é parte. Não é um departamento, um compartimento da sua vida. É Cristo sendo a vida. Por isso o chamado é a perseverança diária. Por isso o chamado, irmãos, é caminhar, mesmo quando não há emoção. Quando não há aquele sentimento, aquela emoção. Por isso que o chamado é orar, mesmo quando não há vontade de orar. Por isso o chamado é a servir, mesmo quando ninguém vê. A perdoar, mesmo quando o outro não merece. A permanecer, mesmo quando diz para a gente desistir. É assim que se anda em Cristo, irmãos. Um passo fiel por vez. Um passo fiel de cada vez. E se você sente que parou, se você está nessa noite aqui, está ouvindo falar essas coisas, e você sente, seminarista Eric, eu parei. Seminarista Eric, o meu coração esfriou. Não há mais aquela chama, aquele primeiro amor. Se você está aqui nessa noite e sente que já não há o mesmo brilho nos olhos, nem aquela mesma pressa em estar com Deus, através da leitura, da palavra. Qual a última vez que você no trabalho desejou, eu não vejo a hora de chegar em casa e continuar a minha leitura bíblica? Eu não vejo a hora de chegar em casa e se encontrar com Cristo nas páginas da Escritura. De chegar em casa e continuar aquela leitura que está tão boa, tem me fortalecido tanto, me animado tanto, tem me maravilhado tanto ver tudo o que Deus fez na história daquele povo. Tudo que Deus fez escrito no Evangelho. Qual a última vez que você desejou parar logo com a sua rotina e ter o tempo de se embruçar nas páginas da Escritura? Qual a última vez que você desejou, eu não vejo a hora de chegar no almoço, no meu horário de almoço, no trabalho, diante do seu estresse lá, durante o almoço, durante o seu trabalho? Qual a última vez que você desejou, não vejo a hora de chegar o meu horário de almoço, para eu tirar 10 minutos do meu almoço, para eu tirar 10 minutos lá no banheiro, no recanto da empresa, para orar, para me entregar ao Senhor, para entregar o meu coração, as minhas preocupações, o meu estresse, a amargura que eu estou sentindo, a raiva, o ódio, para eu falar, conversar com o Senhor,
para eu fazer uso desse acesso que foi recebido graças a Cristo. Qual a última vez, irmãos, que você ansiou? Se você sente que já não há mais o brilho nos olhos, nem a mesma pressa por estar com Deus, saiba que a estrada ainda está aberta, irmãos. Mas como é que se anda em Cristo? Como é que se anda em Cristo? Paulo explica usando 3 imagens, irmãos, fortes. Uma árvore, um edifício e um coração agradecido. Observe o versículo 7. Versículo 7. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Dependendo da versão bíblica, está escrito enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo ele aprofunda agora o que significa andar em Cristo. Não é uma caminhada sem direção. É um progresso mesmo, é algo contínuo. E para descrever essa vida que avança, ele usa essas 3 imagens. Uma árvore, um edifício e um coração cheio de gratidão. Cada um revela aqui, irmãos, um aspecto da maturidade cristã. Veja, enraizados nele. Profundidade, irmãos. Profundidade. A palavra usada por Paulo está no tempo perfeito aí, para quem lembra das aulas de português. Ou seja, algo que aconteceu no passado, mas continua produzindo efeito hoje, agora, no presente. Quer dizer, você já foi plantado em Cristo. As raízes da sua vida já estão fincadas em Cristo. Essa é a imagem de uma árvore, irmãos, que encontrou o seu solo, que deixou de ser uma mera muda e passou a ter um sustento agora. Mas veja, a raiz não aparece, irmãos. Ela vive escondida, silenciosa, mas é ali, irmãos, na raiz, que a vida pulsa. Assim também é o cristão, irmãos. O que sustenta a fé não é o que aparece, é o que está escondido em Cristo. O problema é que muita gente quer crescer, irmãos. Muita gente, eu sei que vai parecer coaching agora, mas muita gente quer crescer, irmãos, para cima, digamos assim, sem crescer para baixo. Quer o fruto, mas não quer a raiz. Não quer raiz. Quer ministério, quer o público, mas não quer o privado, o secreto. Quer visibilidade, mas não quer profundidade. Mas Paulo está dizendo, antes de frutificar, aprofunde-se. A árvore que cresce sem raiz, irmãos, cai no primeiro vento. A fé que vive de aparência, murcha na primeira seca. Por isso, a ordem é, permaneçam enraizados nele. Não mudem de solo a cada estação, irmãos. Não busque outro terreno. Quem tem Cristo como raiz não precisa de outro alimento. Ele mesmo é a seiva que sustenta, que renova, que faz florescer. Agora observe, irmãos, a outra palavra. Edificados nele. Estrutura, irmãos. Veja, depois da imagem da árvore, vem a do edifício, percebe? Paulo muda de metáfora aqui, mas a ideia é a mesma. Veja, crescer em estabilidade. Agora o cristão é comparado a uma construção que está sendo levantada sobre um único alicerce,
que é Cristo. A forma escrita aqui, irmãos, significa que estando sendo edificados, ou seja, é um processo em andamento. O que Paulo quer mostrar é que o cristão não é uma obra pronta, irmãos. Deus ainda está trabalhando em você, meu irmão. Deus ainda está trabalhando em você. E cada tijolo colocado, cada prova, cada correção, cada dia de perseverança, faz parte desse edifício espiritual que Deus está erguendo. O importante é o fundamento, meu querido. Se é Cristo o fundamento do edifício, se é Cristo o fundamento da sua vida, a casa resiste, irmãos. Se é outro, se o fundamento do edifício é outro, se o fundamento da sua vida é outro, cedo ou tarde vai desabar. Cedo ou tarde vai desabar. A edificação não acontece sem esforço, irmãos. Há dias em que Deus precisa quebrar paredes velhas para levantar, para moldar você. Há dias que Deus vai precisar quebrar, vai precisar corrigir. Mas Ele não destrói, irmãos, essas paredes da sua vida para deixar lá em ruínas. Ele reforma, irmãos, para firmar, para lhe moldar cada vez mais parecido com Cristo. E quando o cristão entende isso, ele para de reclamar, irmãos. Ele para de reclamar da obra que está sendo feita na sua vida. E ele começa a confiar, de fato, naquele que está fazendo a obra. Naquele que é o dono da sua vida. Naquele que está sobre o governo da sua vida. Lembre-se, não queira Cristo só como seu Salvador, mas também como o seu Senhor. Aquele que governa a sua vida. Edificados nele. Veja, não em nós mesmos, irmãos. Não em tradições humanas. Não em métodos passageiros, mas edificados nele. Porque só um edifício construído sobre Cristo permanece firme nesse mundo, irmãos, que treme cada vez mais, que se abala cada vez mais. Agora observe, confirmados na fé, assim como fostes instruídos, instruídos. Ou seja, estabilidade. Aqui Paulo toca num ponto essencial, que é uma firmeza doutrinária mesmo. Ser confirmado é ser estabelecido na verdade que foi recebida e não sair em busca de novidades espirituais. Os falsos mestres em Colossos viviam dizendo, vocês precisam de algo mais. Mas Paulo responde, não. Vocês precisam permanecer no que já receberam. Vocês não precisam de nada novo. Vocês precisam permanecer naquilo que já receberam. A fé não precisa de invenções, irmãos. A fé não precisa de inovações. Precisamos de convicção, irmãos, naquilo que já recebemos na palavra de Deus. O cristão maduro é aquele que, mesmo ouvindo 1000 vozes nesse mundo, reconhece a voz do seu pastor. Ele não corre atrás de cada vento de doutrina, porque está firmado na rocha. Tem igrejas aí, irmãos, que se dizem cristãs, que nasceu há coisa de 1 século atrás, com uma doutrina totalmente nova. Como se a igreja de Cristo sempre esteve errada durante todos os séculos. E aí, há 1 século atrás, graças a um profeta, a uma profetisa, enfim, graças a um iluminado específico e especial, que recebeu algo de diferente, aí sim,
Aí agora sim a igreja conhece a verdade. A igreja primitiva, não, ela não conhecia a verdade. A igreja dos primeiros séculos, não conhecia a verdade. Mas a igreja de 100 anos e pouco para cá, nascida a maioria das vezes dessas igrejas, nascida nos Estados Unidos, aí agora a igreja verdadeira passou a existir. Não, irmãos, o cristão maduro não corre atrás de cada vento de doutrina, de inovações, de novas revelações. Ele não precisa ter revelações exclusivas, irmãos, porque já possui a revelação completa. Cristo, em sua palavra. Por isso Paulo diz, assim como fostes instruídos. A fé não cresce por substituição, irmãos, mas por aprofundamento. Você não precisa de algo novo, como muitos procuram hoje, algo novo, uma novidade. A fé precisa de raízes mais profundas naquilo, irmãos, que já é verdadeiro, naquilo que já nos foi dado, entregue. Veja como o verso termina. Crescendo em ações de graças. Veja, vitalidade aqui encontramos, irmãos. Paulo termina com um sinal prático de maturidade. Gratidão. Uma fé firme e enraizada, ela não gera orgulho. Ela gera gratidão. Se você que tem estudado a palavra de Deus, você tem se tornado orgulhoso por saber mais do que outros, você está vivendo a fé de maneira errada. A palavra de Deus, o conhecimento, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais isso nos humilha, irmãos. Mais isso nos humilha. Uma fé firme e enraizada não gera orgulho, mas por outro lado gera gratidão. O coração agradecido é o fruto visível de quem vive em Cristo. Enquanto o imaturo, ele vive reclamando. Enquanto isso, o maduro vive agradecendo. Percebe a diferença? A gratidão é o termômetro da saúde espiritual, irmãos. Quem reconhece o que tem em Cristo não vive mendigando o que o mundo oferece. A alma que se enxerga sustentada pela graça aprende a louvar, irmãos, mesmo no deserto, mesmo na escassez. Se você é uma pessoa que vive reclamando, reavalie a sua fé, a sua vida espiritual. A alma que se enxerga sustentada pela graça, ela louva até no deserto mesmo. Ela louva até na escassez mesmo. E não é porque a dor sumiu, mas porque as raízes continuam bebendo da fonte certa. Crescendo em ações de graças, diz o apóstolo. Essa expressão aqui indica algo vivo, algo dinâmico, irmãos. A gratidão cresce à medida que a fé amadurece. Quanto mais fundo você vai em Cristo, quanto mais fundo você vive em Cristo, mais seu coração floresce em louvor, em gratidão. E um crente grato é esse testemunho vivo de que Cristo basta. Seja você esse testemunho vivo. Não se preocupe se as pessoas olham para a sua vida e enxergam problemas na sua vida. Parabéns, esse é o mundo mesmo. Seja bem-vindo ao mundo real, fora dos stories, né? Mas avalie se o seu testemunho tem sido de alguém que é visto como alguém grato a Deus, como alguém que testemunha a verdade de que Cristo basta em meio a qualquer situação. Agora, irmão, se Paulo,
se Paulo exorta os colossenses a andar em Cristo, é porque havia quem quisesse desviá-los, irmãos. A gente viu isso no início dessa série. Se Paulo exorta os colossenses a andar em Cristo, é porque existia pessoas que queriam desviar aquela igreja, desviar aqueles crentes do caminho. O apóstolo não escreve para preencher um espaço, irmãos. O apóstolo escreveu o que escreveu para aquela igreja, para proteger, para aqueles irmãos, para proteger corações. Ele sabe que o evangelho puro sempre atrai concorrentes falsos, irmãos. Isso não é novo. Mensagens mais sedutoras, mais emocionais, mais fáceis, né? E aí promete curas, prosperidade financeira, coloca lá como slogan, venha e pare de sofrer agora. Mensagens falsas, porém mais sedutoras, mais atrativas, mais fáceis, mais emocionais. E o perigo é justamente esse. Quem não está enraizado pode ser levado por qualquer vento que promete uma novidade espiritual, irmãos. Paulo então levanta um alerta amoroso aqui. Vocês já receberam Cristo? Não busque outro. Vocês já foram plantados? Então não mude de solo. Vocês já têm fundamento. Então não construam em outro terreno. E é aqui que ele começa a confrontar as falsas trilhas da espiritualidade, irmãos. Sempre existiram pregadores e movimentos que tentam melhorar o evangelho, irmãos. Isso sempre existiu. Pregadores e movimentos que tentam melhorar o evangelho, deixar mais agradável as pessoas lá fora. Prometem um cristianismo mais rápido, mais emocional, mais vivo, mas que no fundo é raso, é incompleto. Eles oferecem atalhos espirituais, fórmulas, são decretos, são chaves, são campanhas, palavras de poder, falam de fé, falam de rosa ungida, de fogueira santa, falam de subidas ao monte, mas da cruz, irmãos, não falam. Do verdadeiro arrependimento, não falam. De uma vida realmente santa, de santidade, progressão em maturidade espiritual, não falam. Prometem transformação, prosperidade financeira, cura. E nem precisa se arrepender, irmãos. Veja como isso é agradável. E no fim trocam um Cristo suficiente por uma espiritualidade centrada no homem, irmãos. No homem. Paulo está dizendo, não há versão premium do evangelho, né? Está tão na moda hoje. Não há versão premium do evangelho. Não existe segunda etapa. Não existe revelação secreta. Não existe um método novo. A graça que te salvou é a graça que te sustenta, irmãos. Cristo não precisa de complementos. Não é Cristo mais alguma coisa. Não é Cristo mais a campanha. Não é Cristo mais o teu dinheiro. Não é Cristo mais as tuas obras. Não é Cristo mais uma obediência a uma regra de usos e costumes. Não, irmãos. Paulo está dizendo que a graça que te salvou é a graça que te sustenta, que Cristo não precisa de complementos. Ele precisa do teu coração inteiro, arrependido. Paulo está dizendo que essas novidades são espirituais, mas o que gera, irmãos, é apenas vaidade.
O foco sai de Cristo e vai para o pregador, vai para a experiência, vai para a emoção. É por isso que o poder está naquele pregador, e por isso as pessoas têm que acompanhar aquele pregador. Ou está naquela experiência. E se aí a pessoa não sai com aquela experiência do culto. Ixi, o culto foi frio hoje, né? Não, irmãos. Quando a emoção acaba nessas circunstâncias, a fé desaba junto. É por isso que tem tanto crente tão inconstante hoje em dia, irmãos. É que é baseado na emoção, no que está sentindo. E não na verdade, esteja sentindo ou não. É porque não tem raiz, irmãos. Falta raiz. A suficiência de Cristo é a vacina contra o fascínio do novo, que muitos têm hoje em dia. Ele não envelhece, não perde o poder, não precisa ser reinventado. O Evangelho não precisa ser atualizado, irmãos. O Evangelho, puro e simples, ele precisa ser vivido. Vivido genuinamente. Andar em Cristo, irmãos, é isso. Andar em Cristo é um passo de cada vez. Nem sempre firme. Nem sempre bonito. Mas sempre sustentado, irmãos. Porque no fim das contas, quem faz a gente continuar não é a nossa força. É a graça, irmãos, que não desiste. O mesmo Cristo que te salvou é o Cristo que te segura hoje, que te sustenta hoje. Ele não te pôs no caminho para te ver cair no meio dele, irmãos. Creia nisso. Ele te conduz, ele te corrige, ele te levanta, ele te faz perseverar até o fim. Às vezes o coração, ele esfria. A oração falha mesmo, às vezes. A alma pesa, às vezes. Mas ele continua lá, irmãos. Fiel. Presente. E quando você tropeça, é a mão dele que te levanta, irmãos. Você talvez tenha chegado aqui hoje, pensando na semana de tropeços que você teve. Ou pensando no mês, no ano de tropeços que você teve. Saiba que é a mão dele que está a te levantar, irmãos. Quando você cansa, é o amor dele que te dá forças para mais um passo. Paulo está dizendo isso. O Evangelho não é só começar bem. O Evangelho não é só começar com entusiasmo. O Evangelho também é continuar em Cristo, com raízes profundas. O Evangelho também é continuar em Cristo com gratidão, com um coração grato e satisfeito e contente nele. E a gratidão é o segredo dos que perseveram, irmãos. Quem vive grato lembra o tempo todo: eu não cheguei até aqui sozinho. Eu não cheguei até aqui pelas minhas forças. Eu não cheguei até aqui pelos meus méritos. Então não desanima, irmão, se o ritmo for lento às vezes. Não se conforma, não se acomoda, mas não desanime. A graça tem o tempo certo, irmãos, de fazer florescer. Só não saia do caminho. Permaneça nele, irmãos. E lembra, cada passo é prova que todo filho de Deus experimenta, de que Deus nunca larga a mão daqueles que Ele chama, que Ele salva, que Ele justifica, que Ele renova, regenera e que Ele conduz até a glorificação.
E um dia, irmãos, quando essa caminhada terminar, eu e você, a igreja do Senhor em toda a terra, vai olhar para trás e entender com mais clareza ainda, foi Ele o tempo todo, foi Ele a todo instante, sempre foi Ele o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós